Eu queria também, mais uma vez, agradecer a Deus, ao meu querido pastor Robson, presidente deste ministério, ao qual me deu a oportunidade de estar aqui na sede, estando eu aqui para que venhamos, conforme eu disse, a fazer um trabalho diferenciado para Deus. Quero desde já também dizer que eu estou aqui para servir, para os que necessitarem, seja daquilo que for. Eu estarei sempre ao vosso dispor, servindo-vos como obreiro da casa do Senhor. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 1 ao 7. Quem abriu, diga amém. Hoje uma manhã fria, mas que já aquecemos aqui por momentos, e tenho certeza que Deus, com certeza, nos dará uma palavra para os nossos corações. Quem abriu, diga amém. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Este último versículo vamos ler toda a igreja. O qual disse ao seu povo: que o dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Meus queridos irmãos, estamos diante de uma palavra de Deus, uma palavra poderosa do nosso Criador. O nosso Deus, que tantas vezes tem sido longânimo, tantas vezes tem nos ensinado através da sua sã doutrina, através da sua santa palavra. E neste contexto, neste texto ao qual nós lemos, o povo, ele se encontrava no Egito. O povo, ele se multiplicava, ele frutificava. E este povo acaba por ser levado para a nação do Egito cerca de 200 anos antes, em uma época de fome, em uma época onde o povo, sobre a face da terra, ele estava a passar uma grande necessidade, ele estava a passar uma grande escassez. Então a fome, ela toma conta da terra, e Deus levanta de dentro dos seus filhos, de dentro do seu povo escolhido, um jovem chamado José, que é levado por circunstâncias adversas, quem sabe pela maldade da sua própria família, mas é levada para aquela nação do Egito, para transformar aquela nação, para transformar aquele povo do Egito, para transformar o seu próprio povo e para transformar todas as nações da terra. Porque diz a própria Bíblia, diz a própria palavra, que o Egito, através de um sonho que José, ele consegue discernir através do seu pensamento,
através do seu intelecto, através de algo que Deus lhe dá no seu pensamento, ele consegue com que a nação do Egito, ela venha a ser, naquele momento, naquela época, o celeiro sobre a face da terra, onde através da nação do Egito, não só o Egito ele enriquece desmesuradamente, mas também o seu povo acaba por chegar ao Egito através da sua casa, de toda a sua casa trazida através de José para dentro do Egito, e aquele povo acaba também por começar a prosperar, acaba por se começar a multiplicar, acaba por começar a frutificar. Então, cerca de 200 anos depois que José chega com toda a sua casa, cerca de 70 pessoas, homens, mulheres e crianças, que chegam ao Egito ao chamado do próprio Deus, ao chamado do próprio José para aquela nação. Diz a Bíblia que 200 anos depois, aquele povo ele começa a ser não centenas, mas começam a ser milhares, milhões. A própria, dizem os historiadores, que neste tempo seriam já cerca de 2 milhões de homens, mulheres, jovens, crianças que andavam ali no meio do Egito. Mas diz a própria Bíblia que um rei, ele começa a olhar para aquele povo que se estava a multiplicar na nação do Egito, e diz o próprio Deus através da sua palavra que o rei ele começa a ver que aquele povo ele estava a encher a terra, ele estava a ser um povo forte, ele estava a ser um povo que começava a chamar a atenção através do seu poder, através da sua força. Não que eles fossem homens que estivessem a querer se mostrar, mas ele começou a ver e a encher o seu olho e a olhar para um povo que estava a ficar próspero na terra, e começou a querer fazer algo contra aquele povo. Talvez você, meu querido irmão, não se tenha apercebido. Você é um homem e uma mulher, jovens de Deus, que estão a encher a terra neste momento da sua presença. São homens e mulheres que estão muitas vezes a proclamar a palavra do Senhor. Homens e mulheres que estão na direção do Senhor Espírito Santo. E muitos de vocês pensam que não estão a dar atenção aos próprios olhos do inimigo, mas o próprio inimigo, o próprio Deus está de olho em vocês, mas o próprio inimigo ele também está de olho em cada um de nós, porque nós pouco a pouco, tal qual aquele povo estava a encher a nação do Egito, nós pouco a pouco também estamos a encher esta terra da presença de Deus. Então, com certeza, Deus está de olho no seu povo, mas também o inimigo, ele está de olho em cada um de nós, porque você está a marcar a diferença. Mas quando nós chamamos a atenção, quando o povo de Deus ele começa a chamar a atenção, o inimigo ele tem medo da sua promessa, ele tem medo do seu chamado, ele tem medo da sua história, ele tem medo da sua promessa, por tal qual aquele povo no Egito, ele tinha promessa, quando Deus ele prometeu através de Abraão, que aquele povo seria como grãos de areia, à beira das praias do mar, de todo o mar sobre a face da terra. Seriam multidões que iriam nascer, multidões que se iriam multiplicar, multidões que iriam marcar a diferença na terra. Quando Deus diz a Isaac, a filho de Abraão, que a multidão, que os homens e as mulheres iriam ser como as estrelas do céu, em multidão inumeráveis. Quando Deus diz que através de Jacó,
que a multidão iria ser como o pó da terra. Meus queridos irmãos, Deus estava a querer dizer que iria ser uma multidão incontável, uma multidão de milhares e milhares, milhões e milhões que iriam servir ao Senhor através dos filhos da promessa. Então, meus queridos, nós também temos a promessa na nossa vida. A multidão, ela está a começar a nascer, não só aqui em Portugal, como em Espanha, como em França, como em Luxemburgo, como em toda a Europa, como no mundo. Você acha que não está a chamar a atenção do inimigo? Você acha que o inimigo não tem medo de si? Você acha, quando você abrir a boca, começar a proclamar o Evangelho? Você acha, quando você abrir a boca, começar a louvar ao Senhor? Você acha mesmo que o inimigo não vai ter medo de si? Claro que vai ter, conforme ele teve medo daquele povo, conforme ele sentiu medo daquele povo que se estava a multiplicar e que, se ele se revoltasse de um momento para o outro, transformariam o Egito, se necessário, em cinzas, porque era um povo forte. Era um povo com autoridade, era um povo que tinha Deus nas suas vidas. Ele não multiplicava de qualquer maneira, ele multiplicava porque tinha Deus na sua vida, porque tinha a promessa na sua própria vida. Quando você multiplica na casa de Deus ou multiplica na sua própria casa, não é pela força dos seus braços, não é pela força das suas pernas, não é pela força do seu corpo, é pela força do Espírito Santo de Deus. Aquele povo tinha chamado, aquele povo era um povo frutífero, era um povo forte, era um povo ainda naquele tempo obediente à palavra de Deus. Meus queridos, quando Deus levanta um povo, Ele levanta um povo, quando chama um povo, quando chama, Ele levanta um povo para ser forte, não para ser fraco. Ele levanta um povo quando Deus Ele toca no seu coração e diz: olha, são 6 da manhã, meu filho, levanta-te. E quando Ele te chama às 6 da manhã, você se levanta, não porque você quer, mas porque você é obediente. Não porque você quer, mas porque você tem promessa. Não porque você quer, mas porque Deus quer fazer mais alguma coisa na tua vida. Deus, quando Ele levanta um povo, quando Ele escolhe um povo, meus irmãos, Ele escolhe um povo não para ficar estagnado, não para ficar parado, não para ficar muitas vezes a murmurar. Ele escolhe um povo, porque é um povo que vai fazer a diferença na terra, porque é um povo que pode marchar na terra, porque é um povo escolhido como verdadeiro exército no coração de Deus. Às vezes achamos: oh meu irmão, oh pastor, eu só sou um, na minha casa somos 2, na minha casa outras casas são 4, 5. Irmãos, não existe isso de 4 ou 5. O povo de Deus é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é uma multidão inumerável aos olhos de Deus. São como grãos de areia, são como estrelas no céu, são como o pó da terra que vai marcar a diferença na terra. Hoje você pode achar que estão aqui em poucos, mas este ano é o ano da multiplicação. Você pode ter certeza de uma coisa, que até o final do ano seremos aí uma multidão inumerável na casa do Senhor. Este rei, ele teve medo, ele teve inveja daquele povo, teve inveja do amor, teve inveja das casas, das famílias que se estavam a tornar inumeráveis. Será que Satanás não tem inveja da paz que você tem dentro da sua casa? Será que Satanás não tem inveja de tudo aquilo que Deus lhe deu e um dia negou ao próprio Satanás? Será que Satanás não tem inveja do amor que você sente pelo seu irmão?
Será que Satanás não tem inveja daquele abraço que você deseja dar, que você dá à sua esposa, ao seu esposo, ao seu filho, aquele carinho, aquele amor inigualável? Será que Satanás não tem inveja de tudo isso que você sente pelos seus familiares, pelos seus amigos, muitas vezes pelo seu patrão, mesmo sendo maltratado, mas que através do que Deus colocou na sua mente, no seu coração, você consegue ser um homem diferente, uma mulher diferente, um jovem diferente, consegue, apesar de tudo, amar e continuar a amar, apesar de todas as adversidades? Será que Satanás não tem inveja desse amor que você consegue espalhar, derramar, consegue fluir de dentro de si, como se fosse o próprio Deus, muitas das vezes? Porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Se você é a imagem e semelhança de Cristo, você consegue com certeza ter o mesmo amor que Deus tem por cada um de nós. Basta para isso acreditarmos. Se nós não acreditarmos, nunca vamos conseguir passar amor, nunca vamos conseguir passar diferença, nunca vamos conseguir passar algo de diferente para transformar não só esta nação, mas também o mundo. Às vezes os pregadores pregam e dizem: olha, meu irmão, vamos abraçar, vamos amar, vamos marcar a diferença, mas muitas das vezes tapamos os nossos ouvidos. Achamos que não é conosco sim, é conosco, estamos aqui na casa de Deus sim, é para marcar a diferença sim, é para transformar sim, é para mudar sim. Eita glória! Satanás vai tentar, como tentou ali com aquele povo, ele tentou dividi-lo. Ele tentou dizer que não conseguiam alcançar objetivos. Quando tentou dividir aquele povo, através do jugo que começou a colocar sobre aquele povo. O rei, ele dá uma ordem naquele momento e diz: olha, vamos começar a dar cargas pesadas àquele povo. Aquele povo não vai ter tempo de fazer filhos. Aquele povo não vai ter tempo de amar a sua mulher. Aquele povo, através das cargas que nós lhes vamos colocar, ele não vai ter tempo de amar o seu esposo, nem sequer vai ter tempo de dar um abraço, não vai ter tempo de abraçar os seus filhos. O jugo que nós vamos colocar sobre aquele povo, eles não vão ter tempo para poder frutificar, de pensar no dia da manhã, de pensar que existe alguma coisa melhor, que existe um futuro muito melhor. Eles não vão ter tempo para nada, eles vão ser os nossos escravos até os últimos dias da sua vida, nem sequer vão pensar naquele dia, naquele Deus dos seus antepassados. Meus queridos, Satanás é tão astuto, é tão maldoso, ele é tão hipócrita, que ele tenta nos dividir a todo momento. Ele tenta criar divisão não só lá fora, mas ele tenta criar divisão entre irmãos, quando nós deveríamos ser o povo mais unido da terra, quando nós deveríamos ser o povo mais amoroso da terra, quando nós nos deveríamos abraçar constantemente, nos apoiarmos uns aos outros em todos os momentos. Muitas das vezes aparece mesmo no nosso meio divisores, mas eu determino nesta noite, desta manhã, que a partir de hoje, no dia de hoje, 2021, que não mais haverá divisão na casa de Deus. Espírito Santo de Deus, esta casa não é uma casa dividida, esta casa é uma casa de união, uma casa de união, uma casa de prazer. Espírito Santo, quantas das vezes Satanás colocou na tua mente que não eras capaz, que não tinhas capacidade? Quantas das vezes Satanás disse que não conseguias alcançar os teus objetivos? Quantas das vezes, irmãos, tu colocas um objetivo no princípio do ano 2021? Todos os dias eu vou determinar que a terça, quinta, sábado e domingo vou estar na casa de Deus.
Você vai, começa a correr, a correr, a correr. Chega ali o primeiro, segundo mês, começa a abrandar, a abrandar. É Satanás a dizer, tu não vais conseguir, tu não vais conseguir. Mas eu determino que neste ano nós vamos todos alcançar a vitória. Lembre-se que você pode olhar para o seu irmão que está neste momento ao seu lado. Olhe para essa cadeira vazia. Daqui a uns meses, eu garanto, se você acreditar, ela está cheia, em nome do Senhor Jesus. Se nós não conseguirmos encher, Deus coloca um anjo para preencher essa cadeira. Deus vai colocar aí algo espiritual ao teu lado e dizer, meu filho, não estás só, eu estou aqui contigo. Quantas das vezes Satanás tentou parar Franciel? Quantas das vezes tentou parar o nosso chamado? Quantas das vezes tentou nos parar com objetivos que Deus nos dava e dizia assim, olha meu filho, minha filha, vais ser um levita, vais ser um pregador. Mas quantas das vezes Satanás disse, tu não consegues? Há pouco, vocês viram 2 dirigentes. Um já é pregador e a outra também é pregadora em nome do Senhor Jesus. Deus determinou aqui nesta manhã que ela será a pregadora do Evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes achamos que as pessoas que nós não conseguimos, já passaram 5, 10 anos. Nunca ninguém reparou em mim, nunca ninguém olhou para mim. Pode alguém não ter olhado para ti até ao dia de hoje, mas Deus estava com os olhos postos em ti e a partir de hoje Deus está-te a chamar. Meu irmão e minha irmã, acredite naquilo que eu estou a dizer. Deus está-te a chamar nesta manhã para fazer coisas diferentes. É só trabalho, só trabalho, só trabalho. Não, a partir de hoje é trabalho, oração, trabalho, adoração, trabalho, amor, trabalho, adoração, trabalho, oração, trabalho, jejum, trabalho, adoração, trabalho, casa de Deus, trabalho, mas também a casa de Deus. Oh Espírito Santo. O medo do inimigo no Egito, ele começou a transportar para a vida daquele povo. Começou a transportar angústia. Começou a transportar dureza, trabalhos em excesso. Começou a transportar para as suas vidas maus tratos. E começou a transportar aflição. Você se reveu nestes 4 itens que eu vos disse: angústia, maus tratos, dureza do trabalho do mundo sobre a sua vida. Você se reveu na aflição que o mundo constantemente ele inflige sobre cada um de nós. O mundo em todo momento, irmãos, quando nós saímos daqui da casa do Senhor, saímos para o mundo quer transportar para nós aflição, quer transportar para nós dor, quer transportar para nós cargas pesadas que nós não conseguimos suportar como humanos, quer transportar para nós choro, lágrimas, desprezo, quer transportar para nós angústia, de tal forma que muitas das vezes muitos suicidam, muitos se matam, muitos se jogam, muitos se abandonam a si próprios porque não conseguem aguentar a carga física, a carga espiritual que é derramada pelo mundo sobre nós. Mas nesta manhã há uma mudança espiritual na casa do Senhor. Nesta manhã esta nação, Senhor, ela vai mudar. Nesta manhã esta nação, ela vai sentir o prazer de Deus. Ela vai sentir que Deus vai estar na vida dos milhares e milhares, milhões e milhões. Há pouco foi dito aqui pelo nosso presbítero Ícaro, foi dito aqui neste altar, que foi determinado as multidões, por outras palavras,
foi plantado no bom local, na boa casa, que é a casa de Deus. Nós estamos a plantar as nossas lágrimas, os nossos sorrisos, eles estão a ser plantados no melhor lugar. Os nossos filhos, ao serem colocados na casa de Deus, os esposos, as esposas, os primos, parentes, patrões, amigos, companheiros, que tantas vezes têm aflição lá fora, quando vêm para a casa de Deus, estão a ser plantados no melhor local da terra, a casa de Deus. A transformação, ela vai ser real, a transformação, ela vai ser visível, a transformação, ela vai assustar Faraó, ela vai assustar os egípcios, ela vai assustar o mundo, Satanás, porque você vai mudar radicalmente, de uma forma assustadora, avassaladora, para que quando você entrar num trabalho, você vai assustar. Quando você entrar numa creche, o seu filho vai assustar de tão bondoso que ele vai ser. Quando você adentrar em um local, seja ele qual for, num shopping, ou seja em que local for, eu tenho a certeza que você vai transformar através das suas atitudes, através do prazer que você vai ter em viver enquanto estiver aqui na terra, para poder se doar cada vez mais a Deus, para poder amar cada vez mais ao Senhor. Quantos de nós paramos? Quantos de nós estagnamos, irmãos? Quantos de nós achamos que não somos filhos de uma promessa? Você acha que você não tem antepassados seus que oraram por si, que buscaram por si, tal qual Abraão, Isaac e Jacó? Ele orou, intercedeu pelos seus filhos, buscou ao Deus, ao Criador dos céus e da terra. Você acha que não, o seu pai, o seu avô, quem sabe o seu bisavô, não buscou para que os seus descendentes viessem a ter uma vida melhor? Então por que é que nós muitas das vezes cometemos os mesmos erros do mundo, os mesmos erros de alguns dos nossos antepassados? Em algum lugar na terra, alguém orou por ti, alguém clamou, alguém disse: olha, traz um irmão, traz uma irmã que está aflito, que está com dor, que está desesperado, traz para a casa do Senhor. Alguém orou para que você estivesse aqui esta manhã. Éramos para estar aqui uma multidão nesta manhã a adorar ao Senhor, era para estarmos aqui em milhares a adorar a Deus em constante harmonia, em constante amor. Mas eu pela fé já os vejo. Eu pela fé já vejo uma multidão imensa. Eu pela fé vejo milhares, vejo milhões. Eu tenho fé para isso. Me ensinaram a ter fé. Me ensinaram a amar. Este homem que vocês hoje veem aqui, eu não sabia amar. Eu não sabia nunca, jamais. Uma ocasião tentei ler a Bíblia, uma página da Bíblia, e as frases, elas saíam todas embaralhadas. Talvez você ainda esteja, quem sabe, um ou outro esteja nessa fase em que a palavra, você olha para a palavra do Senhor e ela ainda não lhe diz nada. Mas eu te digo uma coisa: a partir de hoje, desta manhã, quando tu olhares para a Bíblia, para a palavra do Senhor, ela vai se revelar à tua mente, ela vai se revelar ao teu coração e ela vai explicar à tua alma aquilo que é necessário fazer para que a tua vida ela venha a mudar de uma forma radical, para que a tua vida ela venha a mudar de uma forma diferente. O Egito, eles também têm povo, eles são organizados, eram organizados. Eles usavam também de sabedoria, porque a própria palavra neste texto que nós lemos dizia: vamos usar de sabedoria contra os filhos de Deus. Mas uma coisa é certa: eles têm medo dos filhos de Deus. Eles têm inveja dos filhos de Deus. Então, mas pastor, como é que nós nos vamos preparar para isso? Para que quando eles vierem com aquele ímpeto, com aquela sabedoria deles, o que é que nós podemos fazer? Pedir sabedoria vinda do alto,
sabedoria vinda de Deus. Não existe sabedoria maior que a sabedoria vinda de Deus. Organizarmos-nos como o reino de Deus, como o reino de Satanás é organizado, o reino de Deus é organizado. Nós nos organizarmos ou reorganizarmos aqui na terra, para que quando eles vierem como um exército contra o exército de Deus, nós mesmo sendo poucos, nos ajoelharmos diante deles e dizer: daqui não passam, porque aqui estamos no altar de Deus. O meu joelho está no altar de Deus, e a minha mente, o meu coração, a minha alma está no céu, no céu, no céu. Ninguém passa, ninguém consegue enfrentar os filhos de Deus. Ah, pastor, você está a ser radical. Estou a ser radical mesmo. Ninguém passa os filhos de Deus. Ninguém vence os filhos de Deus. Eu vou-vos dizer uma coisa: se radical é dizer que ninguém passa por cima de nós, então podemos ser radicais na palavra do Senhor, nunca nos maus tratos físicos e nunca tratando ninguém mal. Pelo contrário, radicalismo só amando a Deus sobre todas as coisas. Se eles acharem que isso é radicalismo, vão tentar usar estratégias, tentar mexer no nosso psicológico, dizer que não conseguimos, dizer que não temos capacidade, tentar nos parar, colocar-nos cargas maiores do que aquelas que nós podemos suportar fisicamente, levar-nos ao cansaço físico e psicológico. Mas, filhos de Deus, tem uma coisa que aconteceu no Egito e que vai acontecer aqui neste ano, determinado pelo nosso Pastor Robson Ferreira, presidente do nosso ministério, dado pelo próprio Espírito Santo à sua mente, que nós vamos começar a frutificar em abundância, vamos começar a multiplicar, vamos começar a ser fortes, a ser numerosos. Ah, mas você diz assim: meu irmão, meu pastor, eu já tenho 4 filhos, eu não quero multiplicar mais. Mas lembre-se de uma coisa: você tem 4 filhos, mas você vai ter netos, vai ter bisnetos, vai multiplicar. Ah, mas eu já tenho tudo, eu já tenho um bom emprego, eu ganho 1000, mas você pode multiplicar, pode ganhar 2, pode ganhar 3, pode ganhar 4, pode ganhar aquilo que você quiser. Ah, meu pastor, mas eu já tenho um cargo dado pela igreja. Você pode ter um cargo de levita, mas você pode ser pregador, você pode ser adorador, você pode ainda abençoar mais a obra do Senhor. Você pode multiplicar muito mais do que aquilo que você alguma vez pensou ou sequer imaginou. Vamos ser um povo forte, vamos ser um povo numeroso, para que quando nós nos levantarmos na terra, não há Satanás, não há demónio nenhum consiga suster este povo na terra. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu pediria aqui ao meu querido pastor Jefferson para estar evangelista, pastor, aqui o manancial para louvar ao Senhor, para entregarmos mais uma vez o melhor para Deus. E vou dizer mais uma coisa a vocês. Às vezes achamos que o nosso inimigo ele é forte ao longo da nossa vida, porque passamos por situações assustadoras. Mas eu vou-vos dizer uma coisa nesta manhã, cada um dos que estão aqui: quanto mais forte é o seu inimigo, melhor. Sabe porquê? Porque quanto mais forte o seu inimigo for, mais perto dos seus objetivos você está. Às vezes você quer um inimigo fraco. Eu vou-vos dizer uma coisa: eu quero um inimigo forte. Eu quero um inimigo que me dê luta. Porque quanto mais ele me der luta, mais perto eu estou dos meus objetivos. Eita glória! Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de